Pois bem, a cidade de São Paulo, né, tem hoje mais de 1 milhão de pessoas acima de 60 anos. Desse total, cerca de 400 mil não têm condições de realizar com independência atividades da vida diária. Com isso, tem aumentado a procura por centros-dia, que não é uma creche e não deve ser visto como um estágio anterior à mudança para uma casa de repouso, mas sim como um serviço que acolhe o idoso em dias úteis, horário comercial e oferece atividades personalizadas a partir das necessidades de cada um. A Vanessa já fez uma abordagem sobre isso, agora eu gostaria que você explanasse melhor como é que é a Centro-Dia Passárgada. Isso, o Centro-Dia Passárgada. Nós vamos iniciar as atividades agora, sexta-feira, dia 30. Ele fica localizado ali na Aclimação, no Parque da Aclimação, então é um lugar muito privilegiado para os idosos realizarem as atividades. E a proposta do Centro-Dia é que seja exatamente uma casa, um espaço onde a pessoa se sinta em casa. Não é uma clínica de reabilitação, não é um equipamento de saúde. Ele é um equipamento regulado pelo Ministério do Desenvolvimento Social, faz parte da Política Nacional do Idoso há 20 anos e precisa ser colocado em prática aqui no Brasil. Né? Em outros países, no Japão, na Europa, é um equipamento já muito conhecido. Né? No Japão, você tem um em cada bairro. E aqui no Brasil a gente precisa começar a colocar isso em prática e colocar em prática com a visão correta, com a visão de centro-dia. Hoje em dia tem muitas propostas de centro-dia sendo divulgadas pelo serviço público ou privado, mas que quando a gente vai conhecer é um centro de convivência, é um lugar grande, com um monte de gente. Para o idoso fragilizado não atende a necessidade. O idoso fragilizado, ele é um idoso que por uma série de situações, podem ser clínicas ou não, ele não tem condições de retomar suas atividades com a mesma potência anterior. Então, pode ser que teve uma pneumonia, melhorou da pneumonia, mas ficou mais frágil, até está com um pouco mais de dificuldade para realizar suas atividades, emendou numa úlcera varicosa, que de repente nunca cicatriza, né? E aí a pessoa já não pode mais estar andando, ou indo frequentar suas atividades, ou está começando com uma alteração cognitiva. As questões sensoriais, a perda auditiva e a perda de visão alteram muito na rotina do idoso, e não precisa ser necessariamente uma doença, mas são alterações sensoriais. A pessoa já não enxerga direito, já não escuta direito, e ela vai perdendo o mesmo contato que ela tinha com as pessoas, com a televisão, né? Se ela não aciona ali o closed caption, ela não consegue mais entender o que se fala no jornal. E ela vai ficando naquele isolamento sem perceber. Os dias vão passando e a pessoa, quando vai ver, ela está sem o significado da sua rotina. E os familiares, eles acabam tendo que lidar com essa situação que vai acontecendo, e quando você vai ver, já aconteceu. O idoso está fragilizado, o idoso está em isolamento social, né? E aí faz o quê? Ou coloca uma equipe dentro da própria casa, né? Como vai se manter? Mas, Vanessa, não existe, você está dizendo que inicia as atividades serão iniciadas próximas. Dia 30 agora, essa Mas tem outros centros desse, tem outros pontos que estão já em... Então, olha, nós temos alguns lugares conhecidos, tem em São Bernardo do Campo um centro-dia público que existe há 12 anos, né? Mas tem uma fila de espera imensa, é o único público aqui em São Paulo que a gente tem conhecimento das atividades, eu já trabalhei lá, né? Temos aqui na Praça da Árvore a AFAI, que é de uma ONG também, com fila de espera, né? O nosso agora é privado, tem algumas propostas do Estado, né? Mas que ainda, propostas de centro-dia que ainda estão em implantação. A Prefeitura também assinou agora uma proposta de implantar 16 centros-dias em São Paulo, mas são propostas, né? E tem outras pessoas, assim, ampliando a proposta de centros-dias privado, porque a gente entende que tem que ter um em cada bairro, sim. Não adianta uma pessoa vir da Zona Norte para a Aclimação, pegar 2 horas de trânsito. Ela vai chegar exausta. A dificuldade de locomoção já é grande. O idoso já está frágil, vai ficar 2 horas no trânsito para chegar no centro-dia e depois voltar para casa. Então, assim, a gente tem que ampliar essa rede. A gente tem uma proposta, assim, de dar suporte para os empreendedores sociais que queiram montar os seus centros-dias. A gente ajuda, a gente mostra como faz, a gente tem a metodologia, porque é isso, você tem que ter estímulos, mas não é um monte e nem um pouco, né? Você tem que ter a medida adequada.
para cada idoso, para cada situação. Então, a equipe de profissionais também qualificados, que entendam do envelhecimento, entendam da fragilidade, e ninguém vai ficar fazendo reabilitação no centro-dia, mas vai dar atenção para cada idoso da maneira que ele precisa. Doutor Marcelo? Pegando o gancho do que você falou, achei muito interessante. Existe algum... Você falou que seria o ideal um centro desse em cada bairro. Eu achei muito interessante. É o que a gente espera que Algum aconteça. tempo atrás, eu escutei até numa rádio, eu escutei uma pesquisa onde dentro de São Paulo existem vários países. Exato. Ao mesmo tempo que, por exemplo, em regiões nobres, vamos supor, Higienópolis, Moema, nós temos uma perspectiva de vida, uma expectativa de vida muito semelhante à do Japão, com já mais de 80, 90 anos. Nós temos na periferia de São Paulo, na Zona Sul, uma perspectiva de vida de países africanos, passando aí, às vezes nem chegando aos 40 anos. E ao mesmo tempo, essa expectativa de vida maior são em bairros, onde as pessoas normalmente têm mais condições socioculturais e financeiras. E as pessoas mais periféricas é justamente aquela população que tem menos como se defender. Isso é levado em conta quando você faz um planejamento de onde implantar esses centros? Precisa ser levado em conta exatamente pelas características dos centros-dias. Então, a pessoa, para ela se sentir em casa, ela tem que ter referência com aquele local. Então, pela legislação, o centro-dia ele deve estar inserido nos bairros, né, bairros residenciais, porque aquela pessoa ela tem que conviver com aquela comunidade, com aquele bairro onde ela passou a vida dela. Então, não adianta deslocar ela para um outro ambiente onde ela não vai se identificar. Isso, principalmente nos aspectos cognitivos, isso não vai ajudar, né? Isso é uma barreira. A gente tem que eliminar as barreiras para a pessoa se sentir em casa. A proposta é que ela passe o dia, então ela tem que se sentir bem para até poder desenvolver todos os potenciais dela. Então, cada bairro, cada centro-dia, ele tem que ser montado com as características da sua região, da sua população. Então, não são os mesmos valores, não é a mesma mobília, né? Não é o mesmo cheiro, não é a mesma cara que cada centro-dia. Não é, exatamente. Doutor André? Eu queria parabenizar, que eu acho que é fundamental e essencial a gente ter iniciativas dessas, né? E a população está envelhecendo cada vez mais. E até por ter mais interesse, eu queria perguntar para a Vanessa, você falou de que não é um centro de reabilitação, eu entendi, mas quais são as atividades que vocês fazem? Assim, um idoso que precisa fazer uma certa atividade física regularmente, vocês aplicam isso e mesmo que a pessoa não tenha uma autonomia, por exemplo, ele precisaria de um cuidador, ele tem que ir com o cuidador ou vocês conseguem absorver? Tudo isso tem no centro-dia, né? Os cuidadores. Então, o centro-dia ele oferece toda uma grade de atividades pelos profissionais, no nosso especificamente, nessa rede que a gente está apoiando, todos com mestrado e doutorado em gerontologia, né? Então, tem que, além de ser educador físico, físio, fono, TO, o musicoterapeuta, não abro mão da música de jeito nenhum, é fundamental. Né? Então, todos eles têm a sua especialização na gerontologia, além de suas formações. Só que esse profissional ele não vai ficar o tempo todo desenvolvendo as atividades com o idoso, porque são as atividades da vida diária, as atividades do dia a dia. Então, a gente não tem treino de função para quem teve um AVC, uma coisa assim. O que nós fazemos? Qual é a proposta do centro-dia? Que essa pessoa consiga ter a rotina, desenvolver suas atividades, ter os cuidadores e familiares orientados para que isso dê sequência nas casas, nos finais de semana, à noite. E a gente faz um alinhamento com a rede de saúde de cada idoso. Cada idoso tem o seu médico, tem a sua equipe, né, que já o atende, e a gente tem que fazer essa parceria com os profissionais de saúde que já o acompanham. Se por um acaso o idoso não tem, então nós temos que encaminhar, porque ele tem que fazer o acompanhamento de saúde com os profissionais de saúde, sim, né, até para dar o suporte para todo esse acompanhamento que a gente faz no centro-dia. Então, nós temos os profissionais que têm esse olhar todo do desempenho das atividades, mas não tem esse foco de fazer reabilitação, né? Porque a gente entende, então, por exemplo, se a pessoa ela precisa fazer atendimentos de fisioterapia para uma função de reabilitação, nós podemos até indicar o fisioterapeuta, encaminhar ou para a rede que já o atende. Mas ali ele vai desenvolver todas as atividades específicas para ele, né? Só com essa questão da realização das atividades do dia a dia.